Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Este que vos fala é o evangelista Francisco Silva. E nessa oportunidade eu quero trazer uma reflexão na leitura diária encontrada no Salmo de número 86 e o versículo 15, que a leitura diária nos diz nesta oportunidade para a nossa meditação. Diz assim o Salmo de número 86, versículo 15. A paz do Senhor a todos do grupo, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos nas redes sociais. Salmo é uma oração de Davi. Salmo de número 86, versículo 15, diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Estamos aqui diante da lição número 11, a leitura diária, onde nós estamos a discorrer sobre os atributos da unidade da fé. E dentre o atributo da humildade e da mansidão, vem o atributo da longanimidade. E o salmista Davi, ele certamente sabia e deixou expressivamente, literariamente, canonicamente, deixou em seus relatos a longanimidade de Deus. Davi soube bem identificar esse atributo, essa característica de Deus, Embora muitos pensem que Deus no Antigo Testamento é um Deus carrasco, que deve apenas ser temido, ter medo de Deus, achar que Deus é um Deus carrasco. De certo é que Deus ele se ira, mas Deus é um Deus longânimo. Muitas vezes Deus se revelou a sua longanimidade, embora sendo um Deus de justiça, sendo um Deus que cobra. No livro do Pentateuco, em Deuteronômio, tem as bênçãos concedidas para os que obedecem, mas também tem as maldições lançadas por causa da desobediência. Mas, independentemente disso, Deus sabe reconhecer as nossas fraquezas, sabe que nós somos pó. Deus reconhece que nós somos pó. E Davi, como sabemos, ainda por ter sido um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para reinar, para subir o trono no lugar de Saul, Deus usou de grande bondade, de benignidade com Davi, mas teve um momento da sua vida
que Davi, ele pecou contra Deus. Davi, ele podemos usar a palavra vacilou, né? Deixou os pés se resvalir das ordenanças de Deus. Aqueles pecados de adultério e assim sucessivamente. Mas teve um momento que nesse auge, no auge da queda de Davi, bem no momento que Davi prevarica, cai, peca contra Deus, né? Após o profeta Natã ter, por ordem de Deus, identificado o seu pecado, que até então estava oculto aos olhos da sociedade, aos olhos dos israelitas. O pecado de Davi, entanto, estava encoberto, não era assunto nas praças, não era assunto nas rodas de conversa, porque até então estava oculto, mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto que não seja revelado. E Deus levanta o profeta Natã com uma parábola, e nessa parábola Davi, com o resultado da parábola, que todos conhecem, que Natã conta que um certo homem chega para se hospedar na casa de um homem rico, e o homem rico mata, né, mata um animal do seu vizinho pobre, né, para dar ali a estadia a pessoa que o hospedava. E Davi achou muito injusto, porque o animal que foi dizimado, que foi matado, era o animal que dava leite para a família, que era o sustento da família. Então Davi achou digno de morte o homem que fez tal coisa. E Natã, pela voz profética de Deus, disse: Davi, esse homem que é digno de morte é tu. Porque Natã estava se referindo à morte do soldado Urias, que Davi tinha mandado colocar em frente ao lugar mais perigoso da batalha, para poder assim fazer jus, né, ao pecado que estava no seu coração com a esposa do soldado, a então Batseba. Portanto, amados irmãos, naquele momento, certamente, se Deus não fosse um Deus longânimo, certamente se Deus não fosse um Deus de misericórdia, Davi teria pago com a sua própria vida. Mas aprove a Deus a ser longânimo com Davi. Mas para que Deus também fosse longânimo para com as ações de Davi, foi necessário que Davi também clamasse por essa longanimidade, por essa misericórdia. Foi necessário que ele se identificasse. E quando o profeta Natã diz: esse homem é tu, aí nasce o Salmo de número 51, aonde o primeiro versículo do Salmo de número 51 é exatamente aquilo que Deus queria ouvir do pecador, do homem que caiu, do homem que errou, do homem que falhou, do homem que negligenciou a sua palavra. E ele faz um pedido: Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão. Aleluia. E ele vai orando. Davi vai se expressando numa forma
quebrantada. E a Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, não desprezará Deus. Deus não se agrada de sacrifícios de tolo, né? Mas há um coração contrito, um coração quebrantado, que era o que Davi estava no Salmo de número 51. E ele começa a pedir, a clamar ao Deus da longanimidade: Senhor, me perdoe. Senhor, apaga as minhas transgressões. Meu pecado sempre me persegue. Meu pecado sempre me persegue contra mim. Me perdoe, Senhor. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Eu fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Tem razão em me condenar. Davi não fugiu nenhum momento daquilo que Deus poderia fazer, no direito legal, na sua soberania. Davi não quis tirar isto de Deus, a fidelidade de Deus quanto à sua palavra, em relação ao seu pecado, em relação à sua queda. E ele diz: se o Senhor me condenar, o Senhor tem razão, eu errei. Eu sei que sou um pecador, sei que eu nasci, e desde que concedeu a minha mãe, eu sou um pecador. Mas eu sei também que tu desejas a verdade no meu íntimo. Mas eu sei também que tu quer ouvir a verdade de mim, e a verdade é essa: eu pequei, eu sou um miserável, um pecador. Aí Davi entra com um pedido: lembra do risopo, Senhor, me purifica com risopo, aí eu ficarei puro. Davi estava aqui, na verdade, irmãos, pedindo mais uma oportunidade para viver mediante o seu pecado carnal, mediante a sua natureza carnal, dos seus atos carnais. Davi agora está pedindo exatamente uma oportunidade para Deus. Deus, me dê mais uma oportunidade aqui. Vamos fazer assim: o Senhor cria em mim um coração puro, me dá um renovo, renova a minha vida. Eu quero viver para ti. E eu vou te pedir, Senhor, uma coisa eu quero te pedir: não expulsa da minha vida o teu Espírito Santo. Não expulsa de mim o Espírito Santo de dentro de mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E mediante a tristeza causada pelo ato do pecado, arrependimento, Davi ele também se expressa e pede para devolver a alegria da salvação, e que fosse sustentado pelo Espírito, um pronto a obedecer. Porque assim sendo, aí ele diz: aí agora eu posso, se o Senhor me ensinar, eu posso também ensinar aos outros. Se o Senhor me converter, se o Senhor converter meu coração, eu também posso passar isso para os outros. Eu posso ensinar os teus caminhos a quem vai transgredir. Quem lá na frente, quem for pecar também, lá na frente, porventura, se alguém cometeu os mesmos erros que eu cometi, se lá na frente, porventura, eu encontrar alguém que também adulterou, que também pecou, prevaricou, que falhou contigo, aleluia, eu estou pronto para ensinar. Mas para isso eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua longanimidade, para eu poder ensinar aos pecadores, para dizer para eles também
que nem tudo está perdido, que o Senhor, ainda que se ira, mas o Senhor tem esse atributo de ser longânimo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. E amados irmãos em Cristo Jesus, e assim aprove a Deus a ser longânimo com Davi, embora que sabemos que, ainda que Deus usou de longanimidade com o rei Davi, ele não deixou de colher aquilo que ele plantou. Isso bem é que podemos entender que Davi colheu as consequências do pecado que cometeu. Sabemos que foi uma grande tragédia na vida, na monarquia, no reino monárquico de Davi. A sua casa, os seus filhos sofreram. Ele sofreu grandemente com as consequências do seu pecado. Mas Deus foi longânimo. E ele sabia disso. E aí ele, além do Salmo de número 51, ele no Salmo de número 86, versículo 15, que é a leitura diária da lição número 11, ele vem identificando essa mesma misericórdia. Ele vem pedindo para que Deus escutasse sua oração, atentasse para as suas súplicas. E ele diz que nenhum Deus é comparável ao Senhor, nenhum deuses da terra, com D minúsculo, né? Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aleluia. Mas Davi, ele clama pelo amor de Deus, pelo amor de Deus para com ele, das vezes que ele já tinha livrado ele das profundezas do Seol, das profundezas do inferno. Deus o resgatou. E aí Davi fala desse Deus compassivo, desse Deus longânimo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, a longanimidade é a virtude que capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Você lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso não pode ser, nós não podemos estudar o Pai Nosso, meditar no Pai Nosso sem pular a parte da longanimidade que existe ali. Na liturgia intrínseca do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, está ali, impetrado a longanimidade de Deus em relação ao perdão. Porque lá ensina, primeiro se pede perdão a Deus. Primeiro o pecador que está orando, ele aí, perdoa, Senhor, o que eu errei, perdoa o que eu falhei, perdoa a minha fragilidade, perdoa os meus erros de palavras, de gestos, de obras, perdoa meus pecados, as minhas ações pecaminosas, perdoa. Aí quando o pecador está pedindo perdão a Deus, aí automaticamente ele diz na mesma oração, assim como eu perdoo, me perdoa, porque eu também estou perdoando tudo aquilo que eu faço, que eu venho a fazer com alguém, ou comigo mesmo, ou contigo. Eu também perdoo aqueles que fazem comigo. Eu também
carne. Agora, o homem carnal, o homem na sua carnalidade, ele não consegue ser longânimo com o seu próximo. Ele não consegue liberar o perdão para o seu próximo. Porque o seu coração está impetrado das obras da carne. E 22. É o inimigo mortal do crente. E é tão perigoso andar nessas obras que nós sabemos que os tais não poderão herdar o reino de Deus. Quem anda na obra da carne, não vai perder nem só o seu carro, não vai perder nem só a sua casa, nem só o casamento, nem não. Vai perder a vida eterna. Por isso essa natureza carnal, pecaminosa, ela precisa ser resistida, mortificada. Você lembra que Paulo fala de esmurrar o corpo? Porque Paulo estava falando de uma guerra espiritual contínua que o crente trava através do Espírito Santo. A Bíblia diz que um peleja contra o outro, o Espírito combate contra a carne e a carne combate contra o Espírito, para que um não faça a vontade do outro. O Espírito está dizendo: perdoa o teu irmão, rapaz. O Espírito fica buzinando, o Espírito fica tocando a corneta, fica soprando. Perdoa, rapaz. Libera o perdão. Lembra que Deus te perdoou também. Aí a obra da carne, o espírito carnal fica dizendo: não perdoa não. Não libere não. Ele não presta, ele não vale nada. Não vá nessa não. Então é uma luta constante. E o mais importante de se entender a prática da longanimidade é que se eu ou tu, e tu e eu, não liberarmos o perdão, nós também não seremos perdoados. Então é perdido tanto um como o outro. Por isso que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Irmão, não deixar pôr o sol é não deixar para outro dia. É não adiar, ficar adiando para amanhã o perdão, ficar adiando para amanhã a visita, ficar adiando para amanhã a confissão. Isso é perigoso, porque não prescruteis o dia da manhã, basta cada dia seu mal. O amanhã é incerto, o amanhã ninguém sabe. Então, se você anda, se você anda com o teu amigo, né? Então pede perdão com ele antes que seja tarde demais. Mas quem vive nas obras da carne não consegue ser longânimo, não consegue liberar o perdão ao ofensor, sabe? Por quê? Porque existe o pecado das porfias. O que é o pecado das porfias? São as brigas. Esse gomo da obra da carne, chamado porfia, em Romanos 1 e 29, vamos ver o que diz aqui Romanos 1 e 29, para podermos entender o que a Bíblia diz sobre as porfias, que é um fruto, é um gomo do fruto das obras da carne. Livro de Romanos 1 e 29. Diz assim a palavra do Senhor para a nossa meditação. Romanos 1 e 29 diz: aleluia, glória a Deus. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros,
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Então está aqui, meu irmão, os insolentes, os arrogantes, os cheios de inveja, os depravados, os maliciosos, os presunçosos, os gananciosos e os que praticam rivalidade, ser rival, ser um contra o outro. Como nós estamos estudando que a unidade da fé, como a unidade, como é que existe uma única fé, se existe rivalidade, se as tribunas estão ocupadas com homens que mal um olha para a cara do outro, e quando olha, e quando abre sorriso, é um sorriso pautado de falsidade, onde o coração está dizendo uma outra coisa diferente do sorriso que abre. Então, amados irmãos, aqui está esse fruto da carne chamado porfia, que provoca brigas, oposição, é uma luta por superioridade, pelejas. E as pelejas, a peleja vem da ambição egoísta, a cobiça do poder. Então tudo isso faz parte das obras da carne, que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, de maneira nenhuma. Não herdarão o reino de Deus. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência. Assim como Deus foi paciente com Davi, ele também teria a obrigação de também ser paciente com as demais pessoas que viesse a lhe pedir algum ato de misericórdia, que ele viesse ter com ele. Nós vemos a parábola do servo inconstante, não é assim? A parábola do homem lá aqui, que Jesus ensinou, aonde o homem tinha uma dívida alta, do credor incompassivo. A parábola é isso mesmo, do credor incompassivo, aonde aquele homem tinha uma dívida alta, meu irmão. Você já pensou uma dívida alta? A pessoa sem condição de pagar, aí via ali o credor e lhe perdoar aquela dívida, e a pessoa ser livre, passar a viver uma nova vida livre. Isso é maravilhoso demais. Só que aquele homem da parábola, ele recebeu a da parte do credor, ele não quis perdoar, ele mandou lançar em prisão aquele homem. Meu irmão, e o vida não foi tolerante, enquanto que
que o seu credor foi tolerante com ele, ele não quis ser tolerante com aquele que ele devia. E assim também somos nós. Lembra do tamanho da dívida que devíamos diante de Deus, meu irmão? Lembra o quanto você devia. Paulo chamou dos mais miseráveis dos homens. Paulo se associou com um dos mais miseráveis dos homens, o principal dos pecadores. Ele disse: sou eu. Então, de igual modo, se nós mesmo formos fazer nossas palavras de Paulo, elas encaixam também. Nós éramos miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores, míseros pecadores. Mas aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Aprove a Deus ser longânimo, aprove a Deus ser misericordioso, ser paciente, ser benigno. Aprove a Deus, aleluia, usar da sua longanimidade. Quantos livramentos o Senhor não nos deu para podermos chegar até o altar, para podermos chegar até o momento da confissão, que foi o momento que o inimigo perdeu para Jesus as nossas almas. E ali o Senhor pega os pecados e lança no mar, nas profundezas do mar, e diz: e dos teus pecados eu não me lembro mais. Não tem. A Bíblia diz que é nós, Cristo. Sou eu que apago as tuas transgressões. Aleluia. Veja só que maravilha. Então a longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito, que é desenvolvido em nós, que foi desenvolvido em nós. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então essa virtude significa tolerar, paciente, amar a conduta dos outros. Tolerar, meu irmão. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, e o versículo 1 ao 6, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, e o versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Às vezes as pessoas querem ameaçar o próprio irmão para uma justiça de um tribunal secular. E poderia haver em vez de levá-la aos tribunais terrenos, você deve, em vez de ser julgado pelos ímpios, em vez de, tem que levar aos santos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Se não, leva dois. Se não, leva a igreja. É assim que a Bíblia ensina. A igreja tem condições de resolver as questões sem ser preciso levar aos tribunais dos terrenos. Por quê? Porque os santos vão de julgar o mundo. Se nós iremos julgar o mundo, irmão, como não são capazes de julgar as causas de menor importância, se haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se você tem questões as coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isto para envergonhá-los, acaso
Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes, e isso diante de pessoas descrentes. Irmão, a coisa mais triste que você encontra é um crente falando das coisas, dos acontecimentos, das falhas de outros crentes, mediante os descrentes. E meu irmão, isso fere os princípios da palavra de Deus. Isso fere os princípios da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Suportar os erros dos outros, as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e é tardo em irar. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. É o amor, irmão. Se não tiver amor, se não existir o amor, você acha que por que José perdoou os seus irmãos lá no Egito? 1 Coríntios 13:1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Não presta para nada, meu irmão, se não tiver amor. Se não tiver a influência do amor no pedido de perdão ou na liberação do perdão, isso aí não vale nada. Perdoar de boca, perdoar de fala, de palavras, isso não vale. Tem que ter o amor. Então José perdoou os seus irmãos porque José era uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento. Por moedas, José também foi vendido. Diz que José agora é o governador do Egito, e que eles lembraram do que eles tinham feito com José. Eles pensaram consigo: agora ele vai nos matar, agora ele vai cobrar tudo que nós fizemos com ele. Mas do jeito que Jesus disse que os pecadores não sabiam o que eles estavam fazendo, José também disse: olha, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia que por causa dessa maldição, foi para isso que Deus me trouxe para o Egito, para tornar essa maldição em bênção para a vida de vocês. E José, pelo amor de Deus em seu coração, perdoou seus irmãos. Então, suportar uns aos outros, irmão, para viver em unidade, irmão, para viver numa só fé. Se entre judeus e gentios existe a igreja, só há uma igreja, não existe 10 igrejas, existem denominações e existem ramificações de igrejas, de placas, mas a igreja do Senhor, a lavada e remida no sangue do Cordeiro, é uma só fé, é um só Espírito, é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, há um só Espírito, há um só batismo. Não existe 2 batismos, só existe um batismo, só. Você batizou, arrependeu-se, amém, não precisa ser batizado de novo, não precisa mais se batizar. Há um só batismo, que é o arrependimento de pecado. Se você arrependeu, essa é a maneira. O batismo configura o arrependimento. Quando João batizava no Rio Jordão, a palavra que ele dizia era essa: arrependei-vos e seja batizado. Louvado seja Deus. Então, suportar uma das coisas mais difíceis para o canal. Para o homem espiritual, não há problema suportar, não, para o homem espiritual. Por quê? Porque existe nele os gomos do amor, o interesse, a busca do bem de outra pessoa, sem nada querer em troca. Sem nada querer em troca. Existe o gozo, a bondade. Sabe o que é a bondade, irmão? É o zelo pela verdade, a repulsa do mal. E tem a longanimidade.
do grego macrotomia, isto é, perseverança, paciência, ser tarde para irar-se ou para o desespero. É o que Deus tem sido conosco, é o que Deus foi, é o que Deus tem sido e é o que Deus será, sempre um Deus longânimo. Do altar o sangue dos mártires por justiça. Mais um pouco, antes de ter o seu Seol, antes de ter o inferno, Deus esperou um pouquinho. Em Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos em permanecer na fé, dizendo: tribulações para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Durante a nossa jornada cristã, nos deparemos com múltiplas situações de hostilidade. E é nesse momento de conflito, irmão, na igreja, que devemos suportar uns aos outros em amor. Infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes finais. Tem coisas que passam do limite, irmão. Tem coisa que passa de provação para provocação. Tem coisas que passam de problemas espirituais para problemas pessoais, aonde o agressor já tomou como um problema pessoal. Que aí é que é pior ainda. Que só a graça de Deus e o joelho no chão para podermos vencer a ira do inimigo. E começam a ser usados. O perdão como premissa do amor. O amor é o atributo divino. João 4:8. Aleluia. Louvado seja o nome santo do perdoando, sendo perdoado. Quando esse estilo é adotado pelos crentes, acaba-se a disputa na igreja. Quando o estilo de perdão, o estilo de vida é adotado por cada um, aí acaba a contenda, acaba a oposição. Mas não acabou a oposição, se a contenda continua, irmão,
É porque está faltando o quê? A tolerância. Bendito seja o nome do Santo. A longanimidade é produzida pelo Espírito que capacita o crente a ainda perdoar o ofensor. Esta é que é longânimo. Foi isso que Jesus Cristo foi na cruz do Calvário por nós. Que sejamos longânimos para com a nos odeia. Deus em Cristo vos